trabalhe em silêncio. Comece trabalhando em silêncio. Quem fala demais abre espaço para muitas críticas. E a maior parte das críticas vem de pessoas que não construíram nada ainda. Então elas não têm experiência para te passar. Então trabalhe em silêncio. Segundo ponto, se apegue à tua fé. Como você viu o que o Douglas disse? Cara, leia um versículo da Bíblia. Algo que te deixa centrado. Renato, eu não sou cristão. Algo que te deixa centrado. Vou repetir. Legal? Algo que te coloque no centro. Segundo ponto, comece a repetir atos que conspirem para o teu objetivo. Qual é o teu plano de vida? Você tem um plano de vida familiar, profissional, pessoal? Começa. Regula o horário que você acorda, mas também regula o horário que você vai dormir. Todas as pessoas têm um horário para acordar, poucas têm um horário para dormir. Ela dorme a hora que dá na telha dela. Regula isso. Seja um pouco mais sistemático com o teu dia. Seja um pouco mais sistemático com a sua vida. Se você aperta um pouco o caminho e ajusta, você tem resultados mais práticos. Se a minha alimentação for melhor, eu vou performar melhor em tudo. Na minha mente, no meu corpo e no meu espírito. Então, melhore sua qualidade dos seus alimentos. Você não é mais criança para passar o dia inteiro à base de doce. Seja um adulto. Crie responsabilidade em cima disso com o seu corpo. Segundo, faça uma atividade física. Não pela estética, mas pela saúde e pela sua melhor produtiva. Os estudos deixam claro, quem faz uma caminhada de 40 minutos em jejum pela manhã tem 8 horas a mais de produtividade, mais produtivas do que uma pessoa que não fez. Porque você acelera hormônios que melhoram a sua capacidade cognitiva, que retarda a fadiga, que te deixa mais rápido para pensar e te deixa mais bem-humorado. Uma pessoa melhor humorada, o problema maior se torna menor, ele se torna solucionável. Segundo, prefira pela manhã resolver os problemas mais difíceis, porque após o almoço começa a cair um pouco toda essa sua produtividade hormonal e os problemas começam a dar vontade de serem procrastinados. Renato, eu tenho problema para treinar pela tarde. Cara, acorda 1 hora mais cedo e faça em jejum então. Realizar uma atividade em jejum me deixa tonto, me deixa com mal-estar. Isso é uma questão de hábito. Repita isso que o seu organismo vai entender que isso é bom. Com 1 semana esse mal-estar vai embora e é transformado num bem-estar danado. Organiza a tua vida. Eu sei amanhã o que eu vou fazer. Porque eu sou uma pessoa extremamente ocupada. Eu cuido de 4 empresas, eu tenho um podcast, eu tenho família, eu tenho atividade física, eu tenho minha vida como atleta. E eu quero dormir, eu quero descansar e eu quero aproveitar a vida ainda. Então meu dia é muito bem organizado. Organiza seu dia. Depois que você organizar seu dia, você vai perceber que boa parte dele você perde com entretenimento. Entretenimento é muito bom, mas ele não pode ser sua vida. E quando eu falo entretenimento, é rede social, TV, pornografia, tudo isso. Distribui o que você tem para fazer. Pela manhã, os mais desafiadores para você hoje. Porque quando ele se tornar um hábito, você pode jogar ele para tarde, porque agora ele faz parte da tua vida. E deixa para tarde aquilo que já não é mais desafiador para você, que você faz com mais facilidade, que já se tornou um hábito. Os estudos deixam claro, 66 vezes você repetindo isso se torna um hábito. Quando se torna um hábito, faz parte da tua vida, te faz falta se você não realiza. E aí você começa a mudar o jogo. Mas para essa regra, essa pequena regra que eu construí, que mudou a minha vida, que mudou a vida do ninja, que mudou a vida do padre, que mudou a tua vida, essa regra só vai funcionar se o cara tiver uma espiritualidade forte. Se ele tiver dentro de si mesmo a coragem para entender que, como o ninja muito bem disse, que ele não veio essa vida de passagem para ser uma estatística. Porque, na verdade, 90% é estatística, 10% faz a diferença. Então, 90% das pessoas que estão assistindo a gente aqui, quando acabar esse podcast, vão desligar e falar assim, foda-se vocês, tô nem aí. Dá minha pornografia aqui. Dá meu programa favorito aqui que eu vou maratonar até as 3 horas da manhã, foda-se o horário que eu vou acordar amanhã. Meto um atestado na empresa e tá bom demais. Agora, se eu tiver espiritualidade forte, querido, você vai parar de dizer que tudo que eu conquistei foi a base de sorte, hormônio, esteroide, tudo isso. Você vai dizer, entende? Vai parar de dizer que tudo que o ninja conquistou é porque ele deu sorte, ou que o padre só tá vivo porque tem 10 pessoas aqui cuidando dele. Ou seja, você vai dar motivo pro sucesso de todo mundo,
para justificar o seu insucesso. Então o espírito tem que estar forte. Eu tenho uma coisa para acrescentar aqui, Vilela, é assim: as pessoas entenderem de uma vez por todas. O que vocês acham que a gente fica falando de Deus aqui? Por que você acha? Ah, porque o cara... Tem um motivo, sangue bom. Tem um motivo que você agora começa a prestar atenção em várias pessoas que você admira e o cara sempre fala: a Deus toda a honra e toda a glória. Que Deus te abençoe. Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus. Por que você... porque é legal, porque a gente fica aqui, porque é bonitinho. Eu falo: você tá maluco, cara. Tem um motivo porque o cara fala disso. Sabe? É que o pessoal adora pegar o contexto e falar como foi feito com a parte de religião, e o pessoal vendo, o pessoal fazendo uma pá de cagada, aí um monte de coisa, e aí tem o pessoal quando vai falando que fica uma parada maçante, chata e tudo mais, e aí fala: isso, deixa isso pra lá, e fala: você vê pra lá. Agora presta atenção nos malucos cabulosos que tá falando a parada. Tem um motivo, mano. Tem um motivo. Os malandros não entendem essa parada, ele não vê. E assim, só que nós vemos isso em tudo. Em tudo. Em tudo. E se você começar a prestar atenção, você vai falar: opa, tem um motivo. É porque essa força... Tem que experimentar. Não tem outra maneira. Não porque tem. assim, não tem como eu explicar pra pessoa que eu passo, mas ela consegue. Mas eu falo assim: o que você acha que aconteceu aqui, Sangue? O que a gente caminha hoje assim, cada vez maior, e não vai parar. Não vai parar. Por quê? Porque é isso, mano, é a força, é essa parada. E como eu expliquei assim, quando você começa a fazer esses ajustes, é porque a caminhada que o Renato tá passando aqui, mano, isso aí ela potencializa a caminhada de qualquer pessoa. O que ele tá falando, ele tá te dando uma estrutura de crescimento para você voar. Se deixasse eu somente, quando eu na fase para virar jogador, quando jogador profissional, somente eu fazendo por minha conta, nunca que eu ia conseguir chegar aonde eu cheguei. Se não tivesse o horário dos treinos, sabe, a disciplina, a parada, e você vai pra lá e vai fazer isso, e os horários da faculdade, os horários disso, e assim, alguém colocando nos eixos, mostrando a caminhada, sabe, porque aquilo potencializa de uma maneira extraordinária. Hoje, a minha caminhada, que eu quero estar cada vez melhor, é com a organização. Porque isso aqui é organização. Se for que você começa a se organizar. E tinha uma frase da minha família, lá do meu pai americano, que ele sempre usava, que o Cariano vai gostar. Ele diz o seguinte, ele fala: Douglas Viegas, com planejamento existe improviso. Eu tô planejado. Apareceu uma oportunidade, eu posso. Viver no improviso não dá para planejar. Então agora eu fico refém. Você planejou uma viagem para Europa, você planejou, você paga muito mais barato. Você se alinha, você já sabe para onde vai. Apareceu depois outras oportunidades, você cancela, vai para cá, mas você estava planejado. Você pode agora improvisar. Agora só viver só no improviso, você fica refém do que acontece. Mas o que a gente está conversando aqui, eu estou passando isso era uma frase dele que venha. Então eu quero estar sempre, cada vez mais organizado. Mas existe uma outra parte também, que no meu caso, por estar cada vez mais conectado, entendeu? Deixa eu ver também agora como é que eu me sinto, o que dá para fazer na parada. Então assim, nós não estamos dizendo para ninguém como alguém deve viver. Nós estamos dividindo as nossas experiências. Mas uma coisa é fato: a maneira como o Cariani acabou de explicar alcança resultados. É isso. Alcança mesmo, tem a prova viva aqui do nosso lado. É uma regra que foi feita para quebrar. Eu não sei. Verdade. Sim, mas a exceção é a regra do burro. É isso aí.
Essa é a grande verdade. É igual alguém vira e fala assim: por que eu vou fazer faculdade se o Mark Zuckerberg saiu da faculdade? Porque Bill Gates não terminou a faculdade. Caramba. Cada um é uma Bill história. Gates saiu de Harvard porque ele tava passando o carro nos professores de Harvard. Entendeu? Exato. E você não tem 10% do que o Bill Gates tem, caramba. Você usa uma Acorda. esfarrapada, é isso. Exceção é a regra do burro. Eu sempre trabalhei pela regra e me deu bem. Deu bom pra mim. Eu queria só pedir pro Paquito dar uma temperatura aí do chat pra gente saber sobre o que a gente fala mais, se tem alguma dúvida em relação ao que a gente já falou. É contigo aí, Paquito. Bora lá. Eu vou ler uma pergunta aqui do Alexandre de Lima, que Aliás, é muito interessante. Seu cabelo está muito bom hoje. Obrigado, eu mudei o né? Ele tá penteado, estilo entendeu? anime, não tá? Agora eu tô separando ele no meio aqui, antes Ok. eu grava tudo pra um lado. É. O Alexandre de Lima e Silva, ele pediu aqui pro padre falar sobre a experiência de quase céu dele. E aí ele pediu a bênção do padre também. Aí ele falou de seus filhos espirituais, Alexandre e Karina. Como assim, quase céu? É EQM mesmo? Exatamente. É por aí. Nossa, padre. É por aí, Vilela. Como que foi? Mas antes de falar da EQM ou EQC, Experiência de Quase Céu, eu quero apontar uma coisa aqui, que a partir do que estamos falando, Cariane, Ginja, Vilela, tem uma palavrinha que é o segredo. Decisão. Decisão. Decisão por Deus. Decisão pelos exercícios, pelos cuidados com o corpo. Decisão para crer, para ir além, fazer dos limões da vida uma limonada. E a palavra decisão, Vilela, etimologicamente falando, significa exatamente isso: fazer uma cisão. Decisão é fazer uma cisão. Então nós temos que fazer esta cisão. E é algo como cartão de crédito pessoal intransferível. Ninguém pode escolher por mim. Não adianta os meus médicos e os demais profissionais da saúde, muitos estão aqui, eu tenho uma junta médica e de saúde multidisciplinar dia e noite do meu lado. Não adianta me darem medicamentos e fazerem o tratamento. Eu tenho que me decidir pela vida. E quando a gente fala de espiritualidade, pode parecer uma coisa muito eletérea, uma coisa muito na imaginação solta. A espiritualidade está ligada com a religião? Está. Está ligada com o credo que a pessoa professa? Está. Mas não é só isso. A espiritualidade são os valores da pessoa, as crenças que ela tem. Por conta dos valores que ela tem, sobretudo dos valores inegociáveis, ela dá conta. Nós temos um valor inegociável, a família. Ora, nós não abrimos mão da família por nada deste mundo. Por mais trabalhos que tenhamos, apelos que tenhamos, por maior que seja a demanda, é um valor inegociável. Deus é um valor inegociável. É uma pessoa inegociável. Então, a partir dos meus valores, das minhas crenças, repito, crenças aqui não é só religião. Aquilo em que você acredita. Eu acredito no exercício físico. Eu acredito que eu tenho uma força, que eu posso chegar lá, que eu sou melhor, que eu posso dar o melhor de mim. Isso faz uma revolução na vida da pessoa. Depois também falamos muito aqui hoje, cuidado com o corpo. O apóstolo São Paulo disse: acaso não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo mora em vós? E aí a gente emenda com Santo Agostinho, porque Santo Agostinho foi da pá virada. Sim. Da pá virada. E em dado momento ele disse: ó beleza, sempre antiga e sempre nova. Tarde eu te procurei. Eu te procurava fora de mim, mas tu estavas dentro de mim.
Em outro momento, Santo Agostinho diz: Deus é mais íntimo de mim do que de mim mesmo. Por isso, quando eu vou orar pelas pessoas, seja lá no meu quarto, estou há 3 anos e meio na cama, seja no meu quarto ou pelas redes sociais, eu peço a Jesus: Jesus, sequestra essa pessoa dela, tira essa pessoa dela. Eu peço a mim: Jesus, me cura de mim, Jesus, me liberta de mim, me coloca de escanteio, o Senhor no centro, no trono do meu coração. O Catecismo da Igreja Católica diz que há muitos inimigos, nós temos muitos inimigos, declarados e não declarados, mas que o maior inimigo de nós mesmos, de nós, somos nós mesmos. Sim. Nós somos o nosso maior inimigo. Padre, o senhor me